Ali que me convidou para vir almoçar um dia aqui, só que não fizemos esse caminho aqui normal. Viemos por trás ali e de lá de cima da estrada deu para ver aqui, que era só mesmo uma fazenda, né? Então eu olhei para cá assim, né, de lá. Falei, nossa, que lugar bonito, aonde que é aí? Como chama esse lugar aí? É o lugar que nós vamos indo. Disse, nossa, verdade? É? Nossa, gostei de você falar que gostou daqui. Porque aí já, né? Sabia que eu ia gostar do lugar. Eu acho que eu não tenho uma lembrança tão cristalizada, assim, uma coisa ou outra. Mas a minha lembrança da vida, né? Da minha vida é aqui. Minha primeira lembrança de infância, acredito que seja aqui na fazenda bastante ligada ao meu pai, né? Os cavalos, o gado, né? De uma certa forma ele tinha uma satisfação da gente ajudar na lida ou fazer alguma coisa que é significativa para o cultivo da terra, né? Então, ainda essa ajuda era muito pequena, mas era uma satisfação e a gente acabava gostando muito disso. Nós somos em 4, eu sou a segunda filha, né? Então, já cheguei rapidinho, né? Foi pouca diferença de uma da outra e a gente brincou muito, então eu lembro da gente brincando, da gente correndo, a gente fazia casinha no galinheiro, a gente nadava no lugar de lavar roupa. Tinha uns 3 anos de idade, quando a gente estava conversando que a gente ia mudar para a cidade, né? Ia deixar de morar na fazenda e ir para a cidade, porque a irmã mais velha precisava estudar. Uns 3 anos de idade, toda vez que busca alguma coisa assim, vem resgata essa ideia. Minha mãe, eu e minhas irmãs andando pela uma rua não, né? Uma estrada, ali em frente onde é a recepção hoje, e falando assim, agora a gente vai mudar para Brotas, né? Bem longe, né? Daqui da fazenda, né? Eu digo a gente, mas falo por mim só, né? Assim, porque eu já, quando eu tinha 10, 11 anos, meus irmãos já não estavam mais aqui, já estavam estudando, né? Então eu curti aí um tempo de infância um pouco mais sozinha, né? Então com os meus pais e também na fazenda. Aí eu tinha uma cabrita, que eu corria atrás dela, que eu brincava com ela também. Tinha os tios, né, que eu andava no pé dele, pra tudo quanto é lado, ele me levava, carregava pra lá, pra cá. Então foi uma infância muito, muito gostosa, muito, muito divertida. A gente brincava muito, muito, né? Então, desde sempre, de morar ali naquela casa onde era o museu, de brincar, de ter meus tios por perto, Eu lembro, assim, de brincar muito, de ficar ali, de pescar, de ver os patinhos que tinha no laguinho, de ir lá na nascente, que a gente ia de Kombi, fim de tarde, assim, pra entrar na água. Eu lembro dessa vida, assim, muito de criança, muito gostosa aqui no meio dos bichos, do mato, da terra, enfim, da areia, de brincar. Era linda, mas não tinha nada em volta, não tinha ainda. Era só
um brejo mesmo, onde que nascia a água, né? Mas aí tinha uns pauzinhos pra gente andar em cima pra ver, chegar mais perto do olho d'água. Eu acho que a gente sempre foi na nascente. É difícil precisar esse momento a primeira vez que eu fui lá. Eu acho que eu fui lá tomar banho de nenê, né? Porque ir à nascente era uma coisa que a gente fazia os finais de semana, né? Ou nós em família, ou às vezes com os amigos. E tinha lembrança um pouco assim da gente entrando na mata, né? E não havia estrutura, então nós acabávamos andando um pouco no brejo para chegar lá, né? O deck mesmo, toda a estrutura foi depois, foi quando a gente abriu para o turismo em 1994, que aí eu já tinha 12 anos, eu já trabalhava de guia turística, guia mirim. A nascente, ela sempre foi muito bonita, né? Da minha época, ela já era um pouco contida, né? Com umas madeiras em volta, pra gente conseguir, eles conseguiram dar uma limpada nela. Porque realmente no começo ela era muito suja, mas eu não peguei essa época. Na minha época a gente já via. E nós tínhamos um rancho lá, esse rancho de beira de rio, né? Um pouco pra frente da nascente, que a gente vivia lá. Sempre, nos finais de semana a gente estava lá com a família toda, os amigos do meu pai, da minha mãe, e a gente estava sempre lá e a nascente estava pertinho, né? E passava em frente à nascente, e a gente ia na nascente e mergulhava, tinha uma árvore de forquilha em cima da nascente, e subia naquela árvore, mergulhava, pulava dentro do olho d'água, né? Então era uma brincadeira de criança mesmo. Então eles foram procurar a nascente, procurar uma água como uma nascente normal, e chegaram e se espantaram, porque era uma nascente muito grande. E ela subia muito do chão, assim, da terra, ela vinha muito para cima. E vários olhos d'água e fazendo isso, né? E então ficaram com medo, contava esse negócio. Ficaram com medo, então eles se amarraram numa corda, numa árvore, para chegar lá, para chegar na água. E era esse espaço em volta, era todo um pântano, né? Toda uma areia movediça, porque a areia afundava, que era muita. Então foi nessa época que se descobriu o lugar nascente Areia que Canta. Ver a areia cantar, acho que foi lá para quando começou a pegar aquilo na mão e fazer uma experiência. E descobrir que existia essa nascente lá é de 1940. O lugar é muito bonito, é muito, né, é uma natureza ali forte, e a gente ia lá, a gente gostava, e daí a gente começou a não ir lá para nadar, ia lá para apreciar mesmo, né? E a gente trazia os amigos, tal, e as pessoas começavam, nossa, que lugar lindo, que lugar... E a gente sentia isso, que precisava também tá dividindo esse espaço, né? Com as outras pessoas mesmo, para as pessoas apreciarem aquele lugar lindo, maravilhoso, que não tem comparação, né? Não tem igual. E em Brota também estava começando a se envolver mesmo com o turismo, né? E os meninos da Mata Dentro, que foram os primeiros que começaram a receber turista, né? Aqui em Brota. E eles queriam, porque queriam. Aí, então, vamos fazer. Então começamos com um café bem amplo na casinha onde é a recepção hoje. E oferecia de tudo ali que incluísse num café, né? Mas aí chegou um moço e falou assim, nossa, mas como é que eu vou tomar café na hora do almoço? Não, eu quero almoçar. Então, aí pensamos, vamos fazer um almoço, né? Aí fez assim, onde era o lugar que recebia para tomar café. Pôs um fogão de lenha bem no meio assim. E aí todo mundo
gostou demais. Eu disse, mas agora, como é que eu vou embora sem dormir? Quero dormir, quero ficar aqui, quero pousar, quero escutar o galo cantar de manhã. Então, vamos fazer um apartamento. Mas nessa época já chegou a hora de partir, né? E aí parou um pouquinho, mas depois começamos de novo com força total, os filhos, né? O negócio nosso sempre foi agropecuário, como eu te falei, né? E essa joia na nossa mão, né? Prontinha para ser trabalhada, né? Então acho que a partir do momento que depois a EcoRio 92, né? Que começou a se falar muito em preservação ambiental e tudo mais, e surgindo cidades, e uma delas Brotas, né? Com um monte de cachoeira, 4 areias que canta, né? E vamos fazer, né? Até o pessoal vai lá em casa, vamos abrir lá, né? Meu pai, minha mãe, nossa, mas vamos abrir, né? Nossa, abrir as porteiras, receber gente, né? Vamos. Aí minha mãe falou, mas se for para receber, tem que receber bem. Tem que dar comida, tem que fazer tudo certinho para que a gente consiga fazer esse negócio virar, né? Então foi uma abertura mesmo de porteira, e a gente teve na época a fazenda era da família toda, do meu avô, né? Tio e tudo mais. E nessa época a gente tinha separado, né? Eu tinha voltado da faculdade, falei, vamos trabalhar? Falei, vamos trabalhar no que é nosso, né? Então a gente separou. E a nascente não era nada, era só um brejo, né? Um alagado, porque lá tem 13 alqueires de alagado, que não valia nada. De repente, de um dia pro outro, ela valeu tudo, né? Então ela mostrou o valor dela. Trabalhei quando nós abrimos, né, de 94 até 2000, quando eu fui para fazer a faculdade. E aí eu comecei a estudar e fiquei até 2018 dando aula, estudando, mas nunca me desliguei daqui. Sempre trabalhei aqui, mas não em tempo integral. Quando eu vim em 2018, daí para trabalhar só aqui mesmo. Eu dava aula, né, na faculdade, e aí eu resolvi vir para cá, ficar no negócio da família mesmo, para dedicar meus esforços, tempo, energia, ideias, tudo para cá. E eles viram lá em 94 que esse podia ser um canal. Eles já acreditaram, porque isso era muito embrionário, a questão do turismo em Brotas. Ela não era... Isso era tocado por uma agência, essa agência Mata Dentro de turismo, que hoje é a Alaia, tocado por uma ONG chamada Rio Vivo, que se estruturou em Brotas para se opor à instalação de um curtume no Rio Jacaré. Essa é a origem do turismo em Brotas. Mas as pessoas não acreditavam nisso ainda, né? Pouca gente achava que o turismo é que vai ser o futuro da cidade. As pessoas até, tinha muita gente que pensava e falava, o que a pessoa vai querer vir ver em Brotas? Mas eles lá nesse momento já tiveram essa visão, né? E aí eu acho que nesse momento é o nascimento do nosso negócio, embrionário, porque foi ver oportunidades, foi correr risco. Então isso para mim é o início do negócio. E aí ele foi se estruturando, e aí foi agregando pessoas e mais investimentos, com o que a gente ia ganhando aqui mesmo, né? Então foi dessa forma, de café, o café da fazenda, que depois foi muito... todo mundo queria esse café, depois do café virou restaurante, depois do restaurante muito tempo virou hotel em 2000, e depois virou um centro de eventos, e aí foi chegando. A gente começou com 12 apartamentos, nós fizemos em 2000 com o que a gente tinha naquele momento, né? E dali foi se estruturando muitas outras coisas, como está até hoje. Hoje a gente tem 82 apartamentos. Eu acredito que sejam 2 pontos que causam mais satisfação. A verificação de que quem está vindo aqui está feliz, né? Você causa isso nas pessoas, você causa felicidade. Isso é um produto, né? É que a gente tem para oferecer. Então, a felicidade de quem está vindo aqui
é uma coisa que é muito satisfatória. E por outro lado, a felicidade de quem trabalha aqui. Se para gerar felicidade como produto as pessoas que estivessem trabalhando aqui não estivessem contentes, mas ao contrário, né? Trabalhar e impulsionar a equipe para que ela também seja contente naquilo que ela está fazendo, acho que talvez seja uma das maiores satisfações. O público que a gente atende, sem o público a gente não tem como ter os funcionários, né? E os colaboradores que trabalham com a gente, que se não trabalhassem com a gente, não teria como a gente atender o público. É uma balança ali que precisa estar equilibrada, sempre. Mas teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas quanto trabalho! Por que vocês têm que fazer tanta coisa assim? Tanto trabalho vai dar? Nós somos em bastante, falei. A gente tem que oferecer o que a gente tem também, mesmo que tenha que pagar para entrar. Mas é um lugar maravilhoso. Não dá para você ficar segurando só para você. Você tem que abrir, né? Tem que abrir. Vamos dar valor para a natureza que a gente herdou. E daí para frente fomos arrumando para cá, arrumando para lá, arrumando para cá e até hoje continua assim. Eu gosto bastante de dar umas andadas, dar um mergulho, sentir essa coisa gostosa, né? Essa paz, assim, de espírito, a terra, né? As flores, o mato, o cheiro do mato, os alimentos, eu gosto muito também das frutas e de tudo mais. E a gente acaba poder compartilhar isso, dividir com as pessoas, né? E ter esse ganho, e trazer os filhos, e ter a família junto, né? E dividir mesmo tudo isso com eles. O hotel ele vive em constante movimento, né? Então a gente está sempre buscando melhorias, né? Tanto a parte de estrutura como parte de atendimento, muitos treinamentos para o pessoal, para a gente ficar cada vez melhor no nosso atendimento. E a parte de estrutura você tem sempre que estar reformando, melhorando, criando. A gente está inaugurando agora mais alguns apartamentos, a gente vai com um número legal aí, que eu acho que a gente atinge aí um número legal de pessoas, né? Também não pode ser demais. Então, para a gente conseguir manter essa personalização de atendimento, né? E isso é um diferencial, né? Você não é mais um aqui, você é você, né? Onde você é reconhecido, você chega a gente até ter contato e formar até amigos aqui, né? Entre nós, proprietários, colaboradores e os nossos clientes, né? Então isso é muito legal, é muito, muito prazeroso. Olha, eu gostaria que a preservação, ela se mantivesse muito forte cada vez mais, né? A preservação da natureza, esse é um ponto muito forte pra gente. Então esse cuidado, o cuidado com as pessoas, com todos os nossos colaboradores, é muito gratificante a gente poder ver as pessoas se desenvolvendo e crescendo aqui com a gente, né? Também gostaria que a gente mantivesse tudo isso, principalmente com os filhos, né? Os filhos entrando, os filhos ajudando, trabalhando com a gente. E a gente pode aposentar já daqui a pouco. É uma alegria, né? É uma alegria. É uma alegria, uma satisfação. Porque hoje em dia eu fico mais ali na horta, né? E tem mesmo a hora dos hóspedes passar por ali para aprender algumas coisinhas, né? Ver as plantas, ver as verduras, o que é uma coisa, o que é outra. Muitas crianças e até gente adulta não sabe o que é. Então, para a gente ir contando, é uma satisfação. É muito bom. A felicidade do hóspede a gente descobre principalmente na recorrência do hóspede, né? Ele vem, ele volta, e ele volta, e ele volta. E a gente tem casos de hóspedes que já vieram mais de 50 vezes. Então, isso é uma medida muito fácil da gente saber, porque o sistema, né, de gerenciamento dá essa informação pra gente. Mas no dia a dia, né, é no olhar da pessoa, é no ela brincar, é na criança chorar na hora de ir embora,
da pessoa tá indo embora e tá deixando outra reserva marcada já. Tudo isso são termômetros, né, para essa satisfação. O futuro da Arecanta, da nascente Arecanta, só é preservação. Sempre nessa linha, como minha irmã já disse. Preservar aquele local com todas as nossas forças, dentro da responsabilidade que a gente tem de ter isso na mão, né? O futuro do negócio é se reinventar todo dia, como a gente fez com a pandemia. A gente reinventou alguns produtos, a gente reinventou alguns sistemas, alguns serviços, e isso é que garante que a gente continue progredindo, que a gente traga inovação, que a gente traga transformação e que a gente continue oferecendo o que as pessoas querem, que é o contato com a natureza, que é um serviço de qualidade, conforto e excelência em tudo que a gente faz.